Boa noite, queridos irmãos. Vamos então agradecer a Jesus, a Deus, o nosso Pai, e aos nossos benfeitores, que nos trazem esses encontros para que a gente possa aprendermos juntos a estudar o Evangelho, lições preciosas para as nossas vidas, Então, vamos fechar os olhos, sentir a presença de Jesus conosco, a nos dizer: confia, trabalhe em nome da obra do bem que Ele instalou aqui na terra para a nossa recuperação espiritual. Vamos agradecer ao amigo divino, o nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos desampara, que está conosco, que conhece as nossas dificuldades e permanece nos inspirando quando oferecemos a Ele os nossos pensamentos e, em sintonia com o amigo divino, vamos dizer a Jesus: obrigado, Jesus, por esse momento, por estarmos no corpo físico, por estarmos aqui na Terra, no planeta Terra, que nos recebe para nos ajudar nessa oficina bendita a aprendermos, convivermos uns com os outros, como Tu nos ensina, como vives conosco, no bem, no bom sentimento e nas boas ações. Ajude-nos, Jesus, a compreender as lições da noite, a grafar em nossa consciência ensinamentos valiosos que deverão nos ajudar a sairmos dessa prisão mental que trazemos muitas vezes esquecidos da sua luz. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição que vai nos ajudar no entendimento, do Evangelho, porque precisamos estudar o Evangelho, porque devemos grafar essas lições, como nos diz muitos dos nossos irmãos espíritas, que ser espírita não é ir só na casa espírita, porque cada espírita, ele traz tarefas a realizar junto aos nossos irmãos, junto aos nossos semelhantes, todos os dias e todas as horas. Então, não temos uma tarefa só na casa espírita. Devemos vir para a casa espírita para o trabalho, para nos preparar, para aprendermos e também colocar na nossa vida diária, aonde estivermos durante o dia, à noite, podemos sair do corpo na hora do sono e continuarmos as nossas tarefas espirituais, ajudando e recebendo ajuda. Então, do livro do nosso irmão Chico Xavier e Emmanuel, o livro Roteiro, nós vamos estudar uma lição, a de número 15, que vai nos trazer um entendimento certo do Evangelho na nossa vida. E ele diz assim: Evangelho e individualidade. Nós não estamos lendo o Evangelho aqui determinado para irmãos, mas para nós mesmos. Cada um que ouve, cada um que fala no Evangelho, que estuda o Evangelho, é para ele, para a mudança íntima nossa. E ele diz assim: efetivamente as massas acompanham o Cristo de perto. No entanto, não vemos o Mestre a personificação do agitador comum. Então, se nós acompanhamos o Mestre de perto, porque às vezes é só de longe, só na fala, só no estudo, mas dentro da gente, nós somos um agitador. Aonde a gente estiver, estamos criando problemas, estamos criando dificuldade para os outros e para nós, para mostrar a nossa personalidade, que estudamos o Evangelho. Mas nós não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte partilham da governança,
estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. Veja bem, em todos os climas, quem está perto, quem está convivendo com Jesus, dentro da gente, de perto, né? Nós não podemos estar partilhando de governança que estabelece regras espirituais para os outros, né? Com que adquirem poder sobre a multidão. Quando falamos no Evangelho, dá aquela impressão que a gente já vive esse Evangelho, e aí a gente impõe aos outros, né? Fala de uma forma assim que está trazendo, estabelecendo ordens, né? Para a multidão. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Jamais, né? Ele chega com toda a bondade, com todo carinho, nos dizendo do que é melhor para nós, mas não explorando o terreno de dificuldade mental nosso, terreno de sentimentos que ainda não trazemos do bem, né? Explorar significa impor para nós, olha, né? Tem que ser assim. Proclamando as bem-aventuranças, a turba no monte. Ele proclamou as bem-aventuranças à turba do monte. Não a induz para a violência, a fim de assaltar o celeiro dos outros. Celeiro no campo do entendimento, né? E às vezes ainda não trazemos conhecimento nenhum e a gente, muitas vezes, no falar, impõe ao outro violência, né? E estamos assaltando o celeiro dos outros. Multiplica ele mesmo o pão que reconforta e alimenta. Quer dizer, as palavras de Jesus, como ele se dirige a todos nós, é um alimento. Para nós, a gente se sente em paz. Quando a gente fala do Evangelho e estamos perto de Jesus, nós alimentamos o outro com a esperança, socorremos o outro com as palavras que nós já aprendemos no Evangelho. E quando trazemos para dentro de nós também, né? Porque Jesus, Ele é o pão, Ele divide, Ele reconforta, Ele alimenta todos nós aqui na terra. A nossa esperança nos alimenta de momentos em que poderemos vencer todas as nossas dificuldades. Não convida o povo à reivindicação. Jesus falou, olha, você tem que reivindicar o seu direito. Você tem direito. Jesus nos trouxe dever a cumprir. Aconselha respeito aos patrimônios da direção política, respeito a quem dirige, do jeito que ele estiver, nós temos que respeitar. Nas sábias formas com que recomendava, seja dado a César o que é de César. César nós sabemos que é do campo material, né? Mas com todo respeito àquele que muitas vezes não consegue governar como deveria. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no Mestre Divino a personalidade do revolucionário, instigando os seus contemporâneos à rebelião e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunha de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Isso é importante, né? Todos nós conhecermos as diretrizes do Evangelho, para que em momento nenhum nós possamos estar levando a outro rebeldia, discórdia, e ainda muitas vezes em nome do Evangelho. Não aprendi no Evangelho, a gente tem que ser duro, tem que ser assim. Não. Temos que estar com disciplina, como nos diz aqui Jesus, testemunhando a disciplina em nós, né? Para que possa ser vivida, vivenciada as lições do Evangelho em nossas vidas. Socorreu a turba sofredora, consolou-a, não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas.
cuja evolução até hoje ainda exige lutas acerbas e provações incessantes, mas ajudou o homem a se libertar. Até hoje, né? A gente tem uma luta muito grande para a nossa liberdade, a nossa libertação, porque Jesus nos ensina que quando fazemos o mal, pensamos o mal, agimos no mal, nós estamos nos prendendo aos outros, às situações e às coisas. E Jesus veio nos ajudar a nos libertar, ter bons pensamentos, ter bons sentimentos, ter boas ações. Essa é a nossa liberdade, conquistada por nós. Então ele não veio com esse interesse de libertar a comunidade das criaturas, porque ele sabe que em cada comunidade, cada grupo nosso aqui na Terra, nós temos a nossa evolução. Então não é exigida, é conversada, é aprendida, é conquistada através das dificuldades, através do estudo. Nós vamos nos libertando de que estamos doentes e estamos passando por dificuldade. Quem será o responsável? Né? A gente ainda se questiona. Vamos nos libertar disso, libertar de que nós somos espíritos, que viemos para o planeta Terra com todas as nossas dificuldades que nós criamos, para nos libertar agora dos males criados por nós. E veja bem o que ele diz aos apóstolos. Jesus exclama: vem e segue-me. Os apóstolos, aqueles que têm Jesus de perto, né? A pecadora exorta: vai e não peques mais. Esse é o ensinamento. Mas ele não condenou o pecador, ele não disse ao apóstolo que ele tem que viver, exigiu dele. Ele falou: vem e segue-me, né? Se tu queres, me segue. O pecador, ele diz para todos nós, né, que somos: vai e não erres mais, não peques mais. E ao paralítico fala bondoso: ergue-te e ande. Olha só, que expressão que pode nos trazer a cura, se a gente quiser, o amor que Jesus fala conosco. E muitas vezes usamos, né, de outras formas para agir. Então, a mulher Sirofenícia diz, convincente: a tua fé te curou. Veja bem, a nossa fé. Qual é a nossa fé? O que temos de certeza que temos fé, né? A nossa fé é confiança. Para termos confiança e termos fé, nós precisamos aprender, estudar, porque nós vamos sentir a presença de Jesus conosco. Nós vamos saber, vamos compreender como somos assistidos aqui na Terra. O que eu tenho que fazer para me sentir amparado? O que eu tenho que pensar, como eu tenho que me conectar com o Mestre? Porque senão eu não recebo, eu estou aqui, mas eu não estou conectado com Jesus. Eu falo em Jesus, mas eu não estou com Jesus dentro de mim, perto, né? E ele diz assim: por toda parte, vemo-lo interessado em levantar o espírito. E às vezes a gente pensa que Jesus veio para nos salvar. Veio, mas ele veio para levantar o espírito caído, enfermo, doente que somos nós. Para levantar, levanta, caminha, né? Como nos diz aqui o paralítico, a nossa paralisia espiritual ainda é muito grande. Nós não sentimos a presença de Jesus aqui conosco. Nós ainda não temos percepção do quanto os nossos benfeitores nos ajudam durante o dia e durante o sono. E nas nossas tarefas diárias, espiritual ou não, no campo material. Então, veja bem, né, ele sempre interessado em levantar o espírito. Acorda, caminha, saia dessa paralisação, que muitas vezes nós não sentimos ainda em condições de fazer uma prece para nós mesmos. Levanta, caminha. Jesus está contigo. Os benfeitores te convidam, né, a se ligar com Ele. A gente está
muito enfermo aqui na terra, porque a nossa conexão, nosso pensamento está distante do Cristo. Então nós vemos Jesus interessado em levantar o espírito, buscando erigir o tempo da responsabilidade em cada consciência, em cada um de nós. Levantar o espírito, colocando responsabilidade em cada um de nós para vivermos aqui na terra. Todos nós somos responsáveis pela evolução que ainda está muito a desejar em nós e em todos os nossos irmãos, né? Em cada consciência e o altar do serviço. Olha aqui que Jesus veio despertar nós, os espíritos aqui encarnados. A nossa consciência, o altar do serviço ao semelhante em cada coração. É o que nos falta, né? Responsabilidade. E Jesus veio nos convidar a levantar o templo da responsabilidade da nossa consciência, o altar do serviço ao semelhante em cada coração. Olha o tanto que devemos nos ajudar uns aos outros, como Jesus faz conosco. E ele diz assim, demonstrando as preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual. Jesus não teve a pretensão de vir elevar o mundo todo, individual, o mundo íntimo, mudar o nosso sentimento, sentir a dificuldade do outro, colocarmos no problema do outro para que a gente possa ser inspirado pelos nossos benfeitores e ajudarmos uns aos outros, né? Então ele teve essa preocupação em trazer-nos a responsabilidade de viver e nos trouxe o trabalho íntimo, começando de nós, né? E distribuindo a cada coração. E ele diz aqui também que Jesus, né, trouxe uma grande preocupação perante a renovação do mundo individual. Não se contentou em sentar-se no trono diretivo, como rei, né? Sentou no trono. Vocês que se viram, a lição é essa. Ele está junto com a gente. Está nos inspirando, nos ajudando a caminhar aqui na terra. Ele não está num trono longe de nós, nas alturas, não. Ele está junto de quem sofre. Jesus está no leito de quem está precisando dele. É ali que ele está. Não está quando a gente às vezes nem está pensando nele. Porque no momento da nossa enfermidade, a gente o busca, né? Vamos buscar Jesus. E ele diz a nós, vinde a mim, vós que sofreis. Ele está preparado para abrir os seus braços, o seu coração para todos nós. Essa é a preocupação de Jesus. Ele não está no trono, ele veio com a preocupação de renovar o nosso mundo íntimo através do esclarecimento do Evangelho. No Evangelho nós temos tudo o que precisamos para adquirirmos condições evolutivas nesse planeta Terra e nesse corpo físico agora, né? Então ele não ficou num trono diretivo em que os generais e os legisladores costumam ditar determinações. Veja bem, Jesus não determinou, você tem que fazer isso. Ele ensinou a gente a fazer. Você melhorar, você ser mais amoroso, você ser mais compreensivo. E ele nos convida toda hora, se a gente buscar ouvir a nossa consciência, a gente está recebendo inspiração do que nós devemos fazer na nossa vida. Desceu ele próprio. Ele não mandou ninguém vir fazer a tarefa dele. Desceu ele próprio ao seio do povo, que somos nós, né? E entendeu-se pessoalmente com os velhos, com os enfermos, com as mulheres e com as crianças, né? Então veja, esse é o trabalho que Jesus veio colocar, né, no altar da nossa consciência, esse serviço de atender bem os velhos, os enfermos, as mulheres, as crianças, né? Sempre ajudando no direcionamento do Evangelho para os mais novos, para os mais velhos, para todos. Entreteve-se em dilatadas
conversações com as criaturas transviadas. Jesus se demorou falando com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Ele fala, né, que ele veio para os doentes. Então, Jesus, ele entreteve em dilatadas conversações com as criaturas transviadas. Transviada do quê? Do caminho do Cristo, da obra do bem. Porque nós desviamos desse caminho a todo minuto. A gente tem uma consciência, mas uma ação diferente. Então, não adianta, né? E ele veio conversar com as criaturas transviadas, conosco mesmo. Olha, o caminho é esse. Se você não seguir, ele não exige, mas vamos seguir esse caminho reto, porque senão vamos sofrer. Porque o sofrimento, a dor, nos acorda a consciência. Eu estou afastado de Deus, o nosso Pai. E reconheceu, né, reconhecidamente com os infelizes, as pessoas que choram, que não sabem o que fazer consigo mesmo, aonde vai, o que devemos fazer, né? Usa a bondade fraternal para com Madalena, a obsediada, conquanto, entrega a gentileza no trato com Zebedeu, o rico. Zaqueu, com Zaqueu, o rico. A Madalena, pobre, obsediada, né, necessitada, se sentindo infeliz, Jesus tratou ela como ele tratou Zaqueu, o rico. Veja bem, será que a gente faz isso? Será que a gente trata todos os nossos irmãos com a mesma fraternidade, com a mesma delicadeza, quando sabemos que, né, tem certas dificuldades? Reconhecendo que a tirania e a dor olha só, o que Jesus nos alerta, reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer. Nós não nos curamos ainda, e é necessário, senão nós vamos caminhar mais afastado das leis divinas. Então ele falando aqui, reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo, na terra, aqui onde estamos, na condição de males necessários à retificação das nossas inteligências. O benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual. E muitas vezes a nossa luta é para transformar o outro. Preocupamos com o outro, querendo que o outro siga aquilo que desejamos, né? E muitas vezes que não está nas leis divinas. Então, Jesus disse que aqui na terra, nós temos por largo tempo males necessários para que a gente viva e se aproxima de Deus, se aproxime dos benfeitores, do nosso amado Jesus, né? Retificação das inteligências. Ele veio nos trazer, não essa salvação de braço cruzado, essa salvação que a gente espera tudo. Não, ele sofreu, ele morreu por nós. Ele veio nos ensinar, né, a retificar nossa inteligência, sermos mais inteligentes, porque somos espíritos. Nós estamos vestidos de um corpo físico, mas somos espíritos. Então ele veio ensinar. O benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual. Com base no esforço próprio, olha só, com base no esforço próprio e na renúncia do próprio eu. Veja bem, para isso Jesus lutou, amou, serviu, sofreu até a cruz, até o último dia no corpo físico, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior, né? Ele não veio nos dizer que é muito fácil, ele morreu por nós, morreu pela nossa incapacidade de amar, morreu pela nossa dureza, tiramos Jesus do corpo físico,
em horas ainda, né, que nem sabemos, mas muito antes ele podia estar conosco. Então ele veio nos ajudar até o último momento dele aqui. Ele lutou, ele amou, ele serviu, sofreu e veio nos trazer com o sofrimento da cruz. Ele veio nos trazer a doutrina de revolução interior, que devemos mudar, que devemos não ter Jesus distante de nós, mas dentro de nós, perto de nós, né? Com aquele desejo, e aquele desejo de fazer-se o maior do reino do céu. Se nós desejamos ser o maior do reino dos céus, Jesus está nos dizendo, seja no mundo o servidor de todos. E aí, né? Veja como nós temos um entendimento totalmente diferente daquilo que é real. Por isso Jesus veio nos ajudar na renovação da nossa inteligência. Pensarmos diferente, agirmos diferente, né? Ele não veio dizer, não, faça a sua prece, está tudo ok, você vai melhorar. Não, você vai buscar o socorro. Como ele disse à mulher enferma, vai e não erres mais. Quer dizer, tudo aquilo que nós vamos analisar na nossa vida, como eu pensava quando eu fiquei tão ruim, doente, o que eu estava pensando? Qual era o meu sentimento naqueles momentos da minha enfermidade? O que eu tenho que melhorar em mim? Fazer essa revolução dentro da gente, né? Não é revolução de prejudicar os outros, mas de corrigir em nós, de aclarar, de iluminar a nossa consciência. E no Evangelho nós temos também uma lição, Palavras de Vida Eterna, que nos ajuda também a entender. A lição é de Paulo, né? Capítulo 13, versículo 7. O amor tudo sofre. E a gente corre do sofrimento, né? A gente sofre até quando ama muito, porque a gente sente a dor do outro. Nós podemos receber, através das energias, que todos nós somos energias de pensamento, de sentimento, nós podemos receber a dor do nosso irmão, para sentir o que ele está passando, o que ele está sofrendo, para ajudar de verdade, né? Então, o amor tudo sofre. E o texto também do Evangelho de Paulo é tudo sofre. Ele diz assim, Emmanuel, o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvairos cometidos em nome do amor. Veja bem, às vezes nós cometemos erros dizendo que nós estamos amando a pessoa, mas eu tenho que fazer assim, porque ele tem que se corrigir, ela tem que se corrigir. E em nome do amor, é porque eu amo. Olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sugam de pranto a desolação, a rota de lares esperançosos. Nós vemos acontecer isso, né? No nosso dia a dia. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens, promissores e infelizes, crianças, em toda a parte sofrem abandonos, aflições sobre a legenda celeste. Veja bem, será que a gente está com Jesus de perto, socorrendo, amando, servindo, né? Como ele nos ensina? Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Então, só o egoísmo. Vivemos ainda nesse clima egoístico, né? Desamparando os velhos, as mulheres, porque muitas vezes achamos que não são como deveriam ser, as crianças,
Vamos preocupar, né? Porque nós temos muita tarefa. E Jesus diz só, né, através de Emmanuel, só o amor próprio nosso, o egoísmo. A gente cuida de quem a gente gosta, da nossa família. A gente não sente o nosso semelhante, o nosso verdadeiro irmão, né? Então, Emmanuel nos diz aqui que esse engano da posse, os erros da impulsividade, os desacertos da pressa, tudo nos prejudica, porque somos egoístas. Apenas o egoísmo gera ciúme, desrespeito, vingança, discórdia, acusação e cegueira. O egoísmo. Olha as doenças que o egoísmo nos traz. Quando nós não vemos do nosso lado quem sofre mais que nós. O que podemos fazer é egoísmo. E por isso a gente fica cego, não vendo a dor do outro. Mas quando passamos pelas dificuldades, a gente busca. A gente busca o alívio, mas a gente nunca enxugou uma lágrima de ninguém. A gente nunca socorreu uma criança desamparada. A gente nunca trouxe para casa, ao menos para uma bela conversa, como disse Jesus, uma longa conversa com os infelizes, aqueles que não têm o apoio de todos nós, muitas vezes, né? Vamos pensar, né? O amor longe disso, o amor está longe disso. Sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, espousando-lhe as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Veja bem, quando nós recebemos o auxílio dos nossos benfeitores, nos alertando dos nossos compromissos de estarmos no corpo físico, somos responsáveis por tudo que acontece no planeta Terra. Quando Ele nos traz a responsabilidade de vivermos para libertar a nossa consciência de tantos apegos que é egoísmo, Ele nos convida a amar, servir, ajudar, porque lições e as dificuldades, as dores e os compromissos, Ele está nos alertando, porque chegarão em nós as dores, as dificuldades, porque a gente não consegue cumprir os nossos compromissos. E o que nos diz a outra lição, a primeira, dizendo que Jesus não veio nos ensinar a reivindicar para nós, mas Ele veio nos trazer deveres a cumprir. Veja bem, não se atropela nem se desmanda quem está com Jesus, o amor. O amor não se atropela e nem se desmanda. Abraça os sacrifícios próprios, as dores nossas, sabendo que a gente tem quem nos ajuda, sabendo que não estamos sozinhos aqui na terra, em favor da felicidade das criaturas, a quem ama a razão da própria felicidade. Se a gente estiver vivendo, né, nesse intuito, nesse pensamento, nesse sentimento de ajudar os nossos irmãos que sofrem, nós estamos também trazendo para nós a mesma felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. Então, quando nós perdemos a disciplina necessária mental nossa, nós não estamos ligados a Jesus, ao amor verdadeiro. Por isso somos precipitados, somos imoderados e também podemos cair na loucura. Olha o perigo e olha a responsabilidade, veja todas as portas de trabalho que temos. E a gente não conseguiu ainda aclarar a nossa mente como Jesus veio nos trazer, desde a manjedoura até a cruz. Jesus nasceu numa estrebaria, todo mundo sabe, né? Ele veio nos mostrar que não precisamos de berço de ouro, de riqueza, para estarmos aqui na terra e implantar a lei do amor.
a lei de Deus. Ele veio até o final da sua existência, foi na cruz, esse sofrimento que ele nos ensinou, que mesmo no sofrimento podemos ser felizes. Ele veio nos ensinar que aqui na terra, por longo tempo, nós passamos por essas dificuldades, por um período necessário para o nosso espírito acordar. Veja bem, né? E o apóstolo Paulo afirmou divinamente, inspirado, o amor tudo sofre. É de nossa parte, acrescentou, e de nossa parte acrescentou, o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. E é isso que acontece com todos nós. Jesus sabe esperar o nosso despertamento, sabe esperar com paciência a nossa renovação. Um dia ele tem certeza que a dor nossa vai ser tão grande que a gente vai falar, me ajude, Jesus, me ensine o caminho, me ilumine a minha consciência, para que eu possa me libertar do sofrimento, das dificuldades que eu passo na minha vida, criada por mim mesmo. Porque só o egoísmo, ele nos traz as dificuldades. Vamos até a loucura, como diz o Evangelho. Então, vamos procurar dividir com os nossos irmãos o que temos. Mas a gente é pobre, a gente não tem condições financeiras. Mas a gente tem, olha, quantos dons da palavra, né? O pensamento, o sentimento, as nossas mãos, os nossos pés que podem caminhar ao leito de alguém que sofre. Consolar pela palavra do Evangelho que aprendemos com Jesus, a trazer esperança para os corações que choram, que sofrem. A visão, enxergar aquele que precisa, muitas vezes, da nossa presença. Então, temos tudo na nossa mão, mas ainda estamos sofrendo, porque não acordamos, não dividimos a dor do nosso irmão conosco, ainda não sentimos a dor do outro. E por isso, Jesus nos recomenda a necessidade que temos de iluminar a nossa consciência, vivermos diferente, para que a dor possa dar por retirada do planeta Terra. Depende de nós, do nosso esforço, da nossa vida. Porque é conquista de cada um de nós. E não temos aqui chefe, nem Jesus prometeu nos salvar sem a gente fazer nada. A gente precisa trabalhar dentro de nós, agradecer a Deus por aqui estarmos e distribuir o que temos com os nossos irmãos. Que Ele nos abençoe, o amigo divino, que possamos recordar sempre dessas lições benfeitoras para vivermos em paz aqui na terra e fazer parte da família humana vitoriosa no campo do bem com Jesus de perto. Que assim seja.